comecei a jogar finalmente o Horizon Zero Dawn, mas aos pouquinhos, porque agora pegou o final de semestre, então... Os jogos tiveram que parar agora, por um tempo. Eu vou ser sincero, eu me enrolei um monte pra começar a jogar, porque, parece bonito, ok, mas não li nada muito a respeito da história que me parecesse, nossa, preciso jogar esse jogo agora. Mas várias pessoas me disseram a mesma coisa, não dava nada pra esse jogo, e dizem que é sensacional, eu tô começando a gostar dele aos poucos. A jogabilidade é bem interessante. Bonito, né? Uhum. E teve o anúncio agora da continuação também, né? Do Eu vi, próximo mas jogo. aí é pro Play 5, né? A gente tava falando isso, Sim. eu e o Felipe, que é desses, que a previsão mais otimista é que o PlayStation 5 vai vir custando pelo menos uns 6 a 8 mil, o mais barato. No Brasil? Podendo custar, no Brasil. Podendo custar até 13 mil, então tão cedo não vou ter um PlayStation 5. Mas 2026 a gente joga essa continuação aí. Tu viu? Eu vi De repente a gente faz um consórcio. Isso. Não tem muito jogo pro ano que vem que uau, preciso comprar esse videogame agora. A maioria dos interessantes ainda vai sair pro Play 4. Demora um tempinho pra pegar tração, pra dar motivo mesmo. Das duas, ainda pega um período de 2 gerações ao mesmo tempo, né? Antes da gente começar a sentir que a gente tá perdendo não tá mais acompanhando as mudanças. O espírito do tempo. O espírito do tempo. Eu só comprei um Play 4 ano passado, então ainda tenho bastante coisa para recapitular. Sim. Bastante coisa para ver ainda. Bom, gente, agora são 9h05. Acho que seria legal fazer uma introdução geral do que a gente está fazendo aqui, para que serve esse encontro. Primeiro eu quero agradecer ao Samir, agradecer ao Felipe por concordarem em participar. No semestre passado, o Felipe também foi muito gentil de aceitar a visitar a turma de Laboratório de Convergência Digital, que é uma disciplina do 4º semestre de Escrita Criativa da graduação. E essa disciplina, ela investiga a relação entre literatura e tecnologia. Tanto que no currículo novo, ela mudou de nome, ela vai se chamar simplesmente Escrita Criativa Digital. Então, é para ser uma investigação... É mais ou menos a versão dessa disciplina que a gente teve de literatura e linguagens digitais na pós, mas é a disciplina irmã versão graduação. Então essa disciplina de hoje aqui, tu diz? Isso, é essa disciplina de hoje. Que ótimo. É a mesma ideia, assim, né? Investigar possibilidades gerais de o que a literatura tem a ver com tecnologia. Então a gente passa por um pouquinho de linguagem de programação, introdução à linguagem de programação, a gente vê fanfic, cultura de fãs, a gente vê também um pouco de a edição de áudio para fazer podcast, e-book, bem parecido com a versão da pós, só que a teoria é um pouco mais leve, enfim. Mas assim, eu abri essa... Que eu costumo dizer... desculpe. Pode falar. Não, eu só ia fazer uma brincadeira aqui. Eu costumo dizer que fanfic é a forma mais antiga é uma das umas técnicas mais antigas de criação literária. Se para pensar que a Eneida é uma fanfic da Ilíada. Poxa, a gente tem feito fanfic desde o início dos tempos, né? Mas agora tem uma comunidade, tem outro peso, agora ganha um nome. Agora se dá um nome, mas isso já é uma coisa feita há tanto tempo. Claro, não partimos Holmes do nada. Mesmo, antes da invenção o próprio Quixote, né? Mas enfim. Bom, não vamos entrar na fanfic agora, porque o assunto é outro. Okay. Né? Mas a ideia é a gente conversar, a gente tem até as 10 horas no máximo, assim, pra gente conversar. E a ideia é fazer um bate-papo mesmo, e que vai ficar registrado, vai ficar gravado. E que todo mundo que está assistindo pode usar o chat para mandar perguntas, ou então, se quiser, como a gente está com uma turma não é muito grande, então a gente pode, quem quiser falar, fazer a pergunta mesmo, pode usar ali a ferramenta do Zoom de levantar a mão, ou ligar o vídeo e levantar a mão também, assim, eu vou cuidando e pode fazer uma pergunta, alguma coisa assim. Eu preparei algumas perguntas, a ideia é que seja um bate-papo bem informal sobre a relação entre literatura e jogos. Então, eu queria começar, talvez, eu acho que talvez cada um possa se apresentar, em vez de eu apresentar vocês. Fica um pouco mais... não precisa ficar ouvindo outra pessoa apresentar vocês, que fica aquela coisa meio esquisita, assim, né? Mas, como a gente está gravando, pode ser que outra pessoa que não esteja na aula esteja vendo. Eu sou o Bernardo Bueno, sou professor dessa disciplina
e convidei, então, vocês para a gente conversar sobre isso. De repente, eu vou começar aqui pela ordem que tá na minha tela aqui. O Samir vem primeiro, depois o Felipe. Se vocês quiserem só falar umas palavrinhas se apresentando, quem são vocês, o que vocês fazem. E aí depois a gente parte para nossa conversa mais sobre games especificamente. Meu nome é Samir Machado de Machado, eu sou escritor de literatura de ficção. Sou autor dos livros Quatro Soldados e Homens Elegantes, 2 romances históricos publicados pela editora Rocco, de Tupinilândia, publicado pela Todavia, que eu chamo de um livro de aventura de cidade perdida, do Infanto Juvenil Piratas à Vista, publicado pela FTD, e mais recentemente de um livro de terror pós-apocalíptico, Corpos Secos, coescrito com outros 3 autores e publicado pela editora Alfaguara esse ano. Muito bem. E também eu já fiz propaganda que tu fazia umas capas ótimas Obrigado. Agora não tá fazendo mais, né? Não. Vida de design daqui para trás. E também tem a questão toda da, né, editora, da não editora, né? Sim. Enfim. Muito obrigado, Samir. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo online. E, Felipe? Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, Bernardo. Bem legal estar aqui com a turma de novo para trocar uma ideia. Meu nome é Felipe Dalmolin, eu sou game designer, trabalho com design de jogos digitais desde 2012. E aí sou também mestrando da escrita criativa, entrei no ano passado. Ainda não tenho nenhuma produção no meio literário, mas no meio dos jogos digitais a gente já tem um caminhozinho aí. Acho que as coisas mais interessantes assim de destacar são jogo que a gente fez para PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox One, que é o Horizon Chase Turbo, um joguinho de corrida. Um jogo dos Looney Tunes também, Pernalonga, Patolino. A gente fez o Looney Tunes Mundo Insano, lançado ano passado. E agora a gente está fazendo um projeto em parceria com a Apple, na Apple Arcade, que é a nova plataforma deles, tipo Netflix de jogos, ainda para ser anunciado e lançado esse ano. Estamos já uns 2 anos em função desse carinha aí. E em paralelo com o mestrado para aprender um pouco dessa outra área irmã também, essa arte irmã, né? Ver o que acontece quando tu junta as duas. Vamos ver. Agora, quem sabe a gente consegue responder isso um pouquinho hoje, né? O que acontece quando mistura as duas coisas. O Samir também, né? Samir também é aluno do mestrado em escrita criativa, né? Sim. Então, estamos todos aqui em família. Bom, então acho que eu queria começar a discussão, acho que fazendo uma pergunta que vai para os dois, qual é a relação de vocês com os jogos? O Felipe é óbvio, né? Teu trabalho, mas uma relação pessoal com os jogos. Como é que começou a relação de vocês com jogos eletrônicos ou games? E, enfim, como é que isso se encaixa na vida de vocês hoje, não só no trabalho, mas por prazer também? Bem, a minha relação pessoal com jogos é de basicamente acompanhar toda a evolução deles enquanto mídia, enquanto forma de criação artística, por assim dizer. O primeiro videogame que eu tive foi um CCE que emulava Atari. E a partir daí eu tive quase todas as gerações eu acompanhei. O Nintendinho, eu tinha o Phantom System, no caso, que emulava o Nintendo. Depois de Nintendo. O PlayStation 1 veio no momento de crise econômica que eu não tive condições de acompanhar. A mesma coisa Mas comigo. aí o PlayStation 2 eu já comecei a acompanhar mais por amigos e eu voltei com tudo a ser gamer a partir do PlayStation 3. Como escritor, é uma coisa assim, eu costumo dizer que como escritor, a inspiração e referências vem de tudo que é canto possível. Vem da literatura, óbvio, mas também vem do cinema, da música, do teatro e dos videogames. E para mim, videogame foi uma coisa intrinsecamente ligada à criação literária, porque o meu primeiro romance, o Quatro Soldados, é um romance histórico ambientado no século XVIII, no Brasil colônia do século XVIII. E mais ou menos na época que eu estava escrevendo, foi quando saiu o Assassin's Creed 3, que se passa na América, nos Estados Unidos, no caso, no século XVIII, basicamente nas mesmas décadas que eu estava trabalhando. E não sei se alguém aqui todos conhecem Assassin's Creed, essa série de jogos, é uma série de jogos históricos
que oferecem uma reprodução 3D imersiva de... Eu chamo de quase de turismo histórico. Eles reconstroem cidades inteiras, obedecendo com bastante rigor a questão de fidelidade histórica. E para mim, como que estava pesquisando o século XVIII, eu poder andar virtualmente em cidades coloniais na América, reconstruídas, com as pessoas andando nas ruas, olhando as casas, olhando os animais nas vielas, sabe, olhando para o horizonte, vendo os navios, o sol se pondo, enfim, tudo isso foi muito rico em termos de imersão nesse universo. E, enfim, entre outras questões. Então, outros jogos também, como Uncharted, que é uma série que eu adoro, quando eu escrevi a Tupinilândia, e mesmo quando eu escrevi com os soldados, tal, tem vários momentos do jogo, assim, de não só de frases e tiradas, mas formas como o jogo resolvia arcos narrativos, como encontrava soluções para questões de estrutura de plot que me abriram muito assim ideias, porque eu escrevo romance popular, não popular porque eu seja popular, mas popular como gênero, sabe, como tem uma estrutura muito mais calcada em enredo do que em caracterização de personagens ou mesmo ambientação. E nesse caso, os jogos maiores, mais blockbusters, assim, eles são muito mais imersivos e muito mais complexos enquanto narrativas populares do que o cinema blockbuster, por assim dizer. O cinema é uma narrativa de 2 horas no máximo, em 3 atos. Os jogos, eles podem ter 3, 4, 5 atos e a história inteira é contada, às vezes, em 10, 12 horas, no mínimo. No mínimo, dependendo dos jogos, até passando de 100 horas, né? A experiência completa. Você falar que o jogo te permite parar e não jogar, só ficar contemplando esteticamente o cenário virtual que é criado, que é uma coisa bem rica do ponto de vista de quem está criando, mas de entrar no clima de uma história, sabe? De só poder contemplar ela sem a necessidade da ação, por exemplo. Isso se tornou bem claro, acho que nos últimos 2 jogos dessa série do Assassin's Creed, né? O Origins, que é no Egito, e o Odyssey, que é na Grécia Antiga, assim. E aí eles têm essa versão do tour, né? Um tour guiado, que não tem missões, não tem inimigos, não tem nada. Isso é sensacional. O jogo inclui uma parte, basicamente, que é um jogo de não ficção dentro do jogo, que é basicamente documental. Uma aula de história documentária jogar. É uma coisa que eu estava comentando com o Felipe, inclusive, nas aulas que eu fazia junto, que o Felipe que me emprestou, inclusive, os 2 jogos, e o Origins, que se passa no Egito Ptolomaico durante a invasão romana e tudo mais, foi uma das primeiras vezes que eu vi um jogo de assim explorar tão bem questões sociais e políticas num contexto histórico. A tensão social entre os egípcios, social e racial, inclusive, entre os egípcios, que era assim a classe mais baixa, a elite grega, branca, dominante, e a nova elite invasora, que eram os romanos, sabe? E todas as tensões sociais, e como tu conseguia sentir as diferenças culturais e sociais conforme tu explorava o cenário. Sim, é uma forma de expressão artística e narrativa totalmente nova, e é muito interessante, como artista, poder testemunhar ela no que já chamaram de era de ouro, sabe? Às vezes eu sinto que eu estou nos games como um cinéfilo estaria na Hollywood dos anos 40, sabe? Aquele momento assim, de grande descoberta de como se expressar narrativamente nesse meio. Um desenvolvimento de uma linguagem, né? E para mim foi ao jogar o Assassin's Creed Odyssey, eu não terminei ele, porque eu acho que também eu passei para o Odyssey depois, que eu era muito mais atraído pela Grécia Antiga do que pelo Egito. Aí eu fui para o Odyssey em seguida. Mas o momento em que eu cheguei na biblioteca de Alexandria, eu não acreditava que eu estava lá, que eu estava vendo aquilo acontecer. E chegar em Alexandria também, eu não fazia ideia de que cara tinha Alexandria. E daí você entra assim e começa a ver o pessoal e templos gregos no meio de uma cidade que eu tinha uma noção completamente diferente, assim, pô, que lugar é esse? Que lugar diferente? Como é isso? E aí o jogo vai te mostrando, te explicando. Sim. É uma sensação de vivência, né? Vivência ficcional, né? Exato. Você se coloca naquele espaço para viver aquela coisa num contexto de ficção, né? Às vezes eu vejo, na época que as pessoas podiam viajar, um amigo meu viajou para Roma e botou umas fotos de algum lugar em Roma, em Florença,
Eu comentei, eu já estive aí. Inclusive, já subi no topo daquele prédio e saltei dele direto numa carroça de feno. Mas sim, essa possibilidade de explorar cidades em tempos históricos, a série Assassin's Creed, por exemplo, Paris durante a Revolução Francesa, Londres durante a Revolução Industrial. Poxa, tem uma missão em Londres onde eu encontro o Karl Marx e eu preciso escoltar o Marx até a reunião do sindicato, protegendo ele da polícia. No Unity, eu converso com Napoleão, sabe? Napoleão, antes de ser Napoleão, quando ele era só um soldado, um oficial de cavalaria, eu acho, agora não me lembro exatamente do que. Mas, enfim. E no Odyssey, anda de barco com o Heródoto, bate um papo com o Sócrates. Sim, isso é uma das coisas que eu estava comentando com o Felipe, que eu achei muito interessante no Assassin's Creed Odyssey, porque jogos de videogame, a narrativa é basicamente baseada em conflito. Para avançar na história, tu tem que matar alguém, bater em alguém, mas o que é muito limitado enquanto narrativa. Tipo, filmes e livros e outras histórias não precisam ser baseados unicamente em histórias de conflito. Mas no Odyssey tem uma grande porção no centro dele, uma missão, que é a missão do banquete do Sócrates, onde a tua missão tá ali o Sócrates, tá ali o Heródoto, tá ali o Alcibíades, tá ali Aristófanes. o Aristófanes. Tu tem que tu tem que conquistar a simpatia de, acho que era Aspásia, enfim, a esposa do Péricles. E daí tu precisa fazer isso conversando, discutindo questões retóricas sobre a natureza da guerra com Sócrates. Ou então vencer um concurso de canções com Aristófanes. Ou conseguir azeite para a orgia pessoal do Alcibiades, por exemplo. Esse tipo de coisa. Tipo, o modo como desafio é justamente navegar por opções de diálogo e retórica, que basicamente estão discutindo filosofia. Basicamente o banquete de Platão transformado em jogos, sabe? Isso ali eu senti assim, nossa, os jogos estão conseguindo finalmente avançar de forma interessante para além da questão pura e simples de progresso narrativo através de conflito. E de conflitos violentos ainda, né? Quer dizer, a violência como solução para tudo. O jogo, ele... Fala. Oi, diga, pode falar. Fernando. Não, eu ia dizer pra tu falar também da tua relação com os jogos também, poder falar sobre como é que foi isso pra ti. Perfeito, pulei. Não, beleza. Eu comecei também, eu imagino que um pouquinho depois do Samir, mas peguei essa segunda leva aí do Top System, Phantom System, clones de Nintendinho, né? Foi meu primeiro contato com jogos. E aí, desde aí, fui com consoles da Nintendo, jogos da Nintendo, Mario, Zelda, esse tipo de coisa foi sempre minha paixão, assim, até um momento em que eu encasquetei que, eu acho que eu quero fazer isso. Acho que é a coisa que eu vou trabalhar em algum momento. Brinquei bastante com ferramental que tem jogos de fazer jogos, tem ferramentas que tem até para crianças, adolescentes e coisa para aprender, esse tipo de coisa. Usei muito isso para entrar em um primeiro contato, assim, RPG Maker, Game Maker, até em algum momento cair na faculdade de ciência da computação, achando que, bom, eu quero fazer jogos, então eu preciso aprender a programar, naturalmente o caminho é esse. E me levou a uma frustração bem grande, porque eu vi que não gostava da ciência da computação, não era esse o caminho, mas isso me levou a descobrir outros caminhos, me formei em design gráfico, no fim das contas. No design gráfico eu já saí e comecei a fazer jogos com mais 2 amigos. A gente abriu uma empresinha na incubadora. E daí para cá entrei na Aquiles, que é um estúdio de jogos aqui de Porto Alegre. Está com 100 e poucas pessoas, 120 pessoas. É talvez o 3º ou 4º maior estúdio do país. Em São Paulo tem alguns bem maiores, de tipo 800 funcionários. E venho com essa quest maior, assim, de fazer alguma coisa que dê orgulho, que dê vontade de mostrar pros filhos depois, botar o pessoal para jogar e fazer propaganda e coisa. Nesse caminho a gente ainda vai fazendo algumas coisas que são que nem isso que vocês falaram, conflito violento, negócio super difícil da gente se escapar disso como game designer.
Fiz um jogo de corrida sem gostar de corrida, por aí vai, mas eu acho que cada passo desses ensina alguma coisa pra gente, né? Inclusive a faculdade largada de computação, né? Claro. Se te ajuda, eu já passei e continuo passando várias horas com a minha filha jogando Horizon Chase. É um dos jogos Aí, ó, preferidos tá. dela. Ela tem 8 anos. E eu Que adoro legal, jogar com cara. ela porque eu lembro do Top Gear que eu jogava também. E E para mim tem uma ligação afetiva muito grande assim com esse gênero em particular, porque eu jogava com meu pai quando era criança e hoje eu vejo, tipo, vejo no Instagram ou tipo tu me contando agora, eu vejo foto do o pai e a filha jogando, a mãe e o filho jogando, que legal. Essas crianças depois vão lembrar disso da forma como eu lembro de jogar o Top Gear com meu pai, né? sim, Então eu conto pra ela alguma assim, coisinha olha, de bom a gente já fez. e eu faço, tem um Inclusive, aluno lá da PUC que fez esse jogo e tal, e ela adora saber, tipo, Que legal, tem cara. a ver. inclusive o Excelente. Horizon Chase ganhou uma atualização recente, né, que incluiu Porto Alegre nos cenários. Isso, agora dá Sério? para jogar em Porto É, Alegre, sim. aham. Dá para Que passar fica embaixo tocando do. Deu Pra Ti Baixo Astral, uma versão eletrônica no fundo. Isso. A gente Dá para desbloqueou passar no recentemente porto, o na carro da firma. Ela achou o Isso. máximo o carro da firma. Com a O Uno com escadinha em escada em cima. cima. É, Mas não, é acho que bem. realmente isso Não, a gente- é legal, isso que tu falou, Felipe, de querer fazer algo que as próximas gerações, os teus filhos vão sentir orgulho. Eu acho que isso vem, concorda bem com o que o Samir falou da maturidade dos jogos enquanto linguagem, enquanto gênero, e que a gente colocar em pé de igualdade, né? Assim, as minhas influências vêm do cinema, vêm do teatro e vêm dos jogos também. Isso é uma coisa que, Exato. né, há É. um tempo atrás ninguém tinha, uma coisa de gerações mais recentes e que escritores, mais recentemente, os escritores falam disso abertamente, sem ter medo de sofrer preconceito, de que história é essa de Isso é bem. gostar de jogos. A gente vê isso, por exemplo, o Samir, escritor, e pegando referência e encontrando tanto referência visual quanto cultural, quanto de texto nos jogos, e o contrário também é verdade. A gente fazendo jogos, a gente sempre fala para estudante, coisa, cara, não fica só jogando, vai buscar tuas referências em livro, vai buscar em cinema, vai buscar em música. O melhor jogo é aquele que tu pega um pontinho daqui, outro daqui, e chega num negócio que não é só autorreferente, não é só uma repetição do que já veio, né? Exato. Então acho que o caminho é de duas vias, né? Para amadurecer precisa ter uma abertura, né? Quer dizer, não pode só focar. Se eu gosto de um determinado gênero de literatura, eu não posso ler só aquele gênero, senão eu vou escrever uma coisa que vai ser muito repetitiva, não vai estar misturando outras referências. E, Isso, e falando nisso, assim, a próxima pergunta, assim, para vocês dois é: até que ponto existem elementos literários em jogos? O Samir falou um pouco a questão do conflito, né? Mas vamos aprofundar isso um pouco mais, assim, o que tem de literatura dentro dos jogos? O que vocês Uhum. acham? Acho que isso do conflito é bem interessante porque a gente percebe que, por exemplo, o negócio que o Samir comentou da estrutura de 3 atos, estrutura de 5 atos e coisa, a gente tem inclusive se a gente olhar um desenho, eu acho que o Assis mesmo, ele acabou de entrar agora, o professor Assis, ele mostrou um desenho de uma curva de tensão narrativa, assim, Uhum. ao longo ao longo do desenvolvimento de um romance, né? A gente, no desenvolvimento de um jogo, a gente lida com a mesma curva e a gente lida com tensão como sendo o ponto principal de engajamento com o que está sendo contado através do jogo, né? O negócio é que no jogo essa tensão ela é muito é, ativa. Existem algumas fórmulas prontas para isso. Pô, como é que eu crio tensão em uma situação em que eu sou o ator daquela cena? Cara, põe esse ator em perigo, ou tu vai morrer se der errado, ou alguma coisa tá desabando, sabe? Então existe essa tendência de que tanto a linha de tensão quanto o conflito central de um jogo seja um conflito físico, um conflito, um combate, uma coisa nessa linha. E o jogo, a indústria como um todo tem buscado, tá, quais são outros formatos, outras soluções e busca de outros lugares também, busca, por exemplo, da literatura e do cinema soluções para isso, né?
Tem jogos como o Gone Home, o What Remains of Edith Finch, são jogos que chamam jogos de exploração narrativa. Eles são quase como um livro, uma história que é contada aos poucos e o teu papel é de um caminhante que vai descobrindo essa história conforme olha para o lugar certo, pega o objeto certo, tenta desvendar o que aconteceu lá, né? Tipo um Às vezes Sherlock são Holmes. chamados, né, de simulador de caminhada, assim, meio Isso, pejorativamente. isso. Que é Mas o pessoal que quer, tipo, não mexa nos meus joguinhos de atirar em alien, não é um ficam jogo. bravos. Isso, não é jogo, é só simulador de caminhada. Eu lembro do Gone Home, eu tive uma experiência muito legal com Gone Home, de justamente isso, assim, de não ter não ter um perigo real, imediato, de falhar no jogo, de perder o jogo a qualquer momento. Ficava totalmente a teu critério entrar numa... Para quem não sabe, para quem não conhece, o Gone Home existe uma casa e tu faz o papel de uma menina que está voltando para casa e não tem ninguém em casa. E aí tem que explorar a casa inteira, abrir as gavetas, ver os objetos, os bilhetes e tentar descobrir o que está acontecendo, quais são as relações que aquelas pessoas naquela família têm, e aos pouquinhos vai se revelando aquela condição familiar, os relacionamentos. E o jogo vai indo, assim, vai indo, fica totalmente a teu É. critério saber decidir até que ponto tu vai querer conhecer essa história ou não. E a tensão nesse formato de jogo é muito menos essa tensão de sobrevivência ou de competição, vitória versus derrota, e muito mais a tensão do mistério, do segredo. Eu preciso desvendar alguma coisa, preciso entender o que aconteceu nesse lugar. E travei. Pelo menos a tua voz está funcionando ainda. Então, enquanto o Felipe destrava, ele bugou ali, deu um erro Deu no uma sistema. congelada. Então, de repente, Samir, pode falar alguma coisa? Não sei se tu quer... A primeira coisa que me ocorre é que, assim como na literatura, o ponto de vista narrativo no game também se divide entre primeira pessoa e terceira pessoa. Uhum. Mas o que eu vejo de mais literário em alguns games é o modo como eles exploram. Enfim, a narrativa pode ser bem focada naquele momento aqui agora da ação em si, da exploração, ou mesmo da contemplação, como eu comentei agora há pouco. Mas eu penso, por exemplo, em Uncharted 4, uma grande parte do jogo envolve encontrar uma cidade perdida de piratas que fica em Madagascar, se não me engano. Mas tu só explora e tu vê as ruínas da cidade, tu não sabe o que aconteceu ali. Mas tu vai encontrando pequenos cartas e documentos com textos e histórias que vão sendo narradas de vários personagens que viveram naquele ambiente. Quando tu chega no final do jogo, mesmo que se tu tiver pegado todos esses documentos, tu pode ter só atravessado o cenário, mas tu sabe toda a história daquele lugar e das pessoas que viveram naquele lugar através de pequenos fragmentos. Tu vê uma carta aqui, tu vê o esqueleto da pessoa que morreu ali, tu vê um estábulo destruído e o que aconteceu naquele estábulo. Tu vê uma mesa de jantar com uma pessoa morta e tu descobre, tu sabe depois a discussão que aconteceu naquela mesa. Tu termina o jogo, assim, é uma forma muito interessante de agregar assim, linhas narrativas paralelas de forma indireta. O Assassin's Creed, que eu falo bastante, que é uma grande referência para mim, também faz isso de uma forma. Assassin's Creed é um jogo que inclui basicamente notas de rodapé, por exemplo. O Unity eu me lembro que fazia isso bastante. Toda vez que tu encontra uma figura que é uma figura histórica, ou que tu passa por uma parte de Paris que é um ponto, um marco histórico e turístico, tu recebe uma entrada enciclopédica acessível no banco de dados e que te conta quem é aquela pessoa, o que é aquele lugar. Às vezes tu passa pela rua, tu passa por uma multidão cantando uma música e tem uma entrada que aquilo ali é uma das músicas que se cantava durante a Revolução Francesa, seja a Marselhesa ou outras que se cantam em cafés, etc. Então, é quase um equivalente à nota de rodapé ou de fim de capítulo, assim, para uma história de ficção. E Eu é uma forma... caí. Oi? Não, Caiu. continua. O Samir estava falando do Uncharted 4 e como a gente vai Era no descobrindo o Uncharted. mundo pelos detalhes que tem no mundo também. Perfeito. Eu Isso é ia uma dizer, coisa que eu vejo que é bem literária nesse sentido, de tu vai compondo um quadro maior através de pequenas narrativas fragmentadas e, de certa forma, corre em paralelo à narrativa principal.
Isso é uma coisa que eu acho que faz os jogos se aproximarem da literatura, que é a questão do tempo que a gente passa e a maneira como a gente fica imerso naquele mundo ficcional. E se aproxima mais da literatura do que do cinema, porque o cinema é acho que é uma grande influência para os jogos, né? Tem muitas narrativas cinematográficas, o próprio Uncharted, né? Tem uma influência do cinema muito forte. Mas quando a gente está assistindo um filme, a gente vê uma cena legal ou um lugar legal, a gente mal tem tempo para absorver os detalhes. Agora, se a gente está lendo um livro, a gente pode voltar e reler aquela página e reler aquela descrição quantas vezes a gente quiser, as notas de rodapé. E nos jogos é a mesma coisa. Se a gente não quer seguir a missão, a gente pode parar e ficar olhando aquele pôr do sol, e ficar absorvendo aquilo ali. Tem um elemento a mais nisso também, que além de envolver a linguagem do cinema, porque tem, né, ângulos de câmera, cenas de ação, as cutscenes e tal, e ter esse elemento literário, que eu considero literário, que é essas narrativas paralelas, tem um terceiro elemento que é o teatro. Tu tem um jogo como Uncharted ou Assassin's Creed, a maioria dos jogos que envolve uma narrativa, para a narrativa avançar, tu precisa atingir certos pontos de marcação no cenário, e muitas vezes nesses pontos de marcação envolve abrir uma linha de diálogo e desenvolver uma linha de diálogo específica e ativa. Isso é quase como o jogo te coloca no papel de um ator encenando uma peça que tu não sabe para onde vai a peça e tu tem que ir tateando e descobrindo que falas tu tem que dizer nessa peça. Então, tem uma mistura de elementos narrativos que eu acho muito rica nesse sentido. E o teatro é uma coisa que eu sinto muito forte quando eu jogo esses games baseados em narrativa. É como se todo mundo soubesse o roteiro, menos o jogador. Exato. Esse elemento das narrativas paralelas que tu comentou, Samir, eu acho que é uma dessas grandes descobertas da era de ouro do videogame, assim, que a gente chama de narrativa ambiental, né? Que é no cinema a gente controla a câmera, né? Quem tá dirigindo, quem tá escrevendo controla o olhar do espectador. E no jogo a gente não tem esse controle. A gente pode fazer a melhor história do mundo, o cara vai subir em cima da mesa e vai ficar dançando na boquinha da garrafa. Então existe uma tentativa assim de, então já que a gente não tem esse controle todo, não vai ser uma narrativa linear de nenhuma forma, vamos espalhar a narrativa pelo cenário de forma que esse olhar do jogador também ajude ele a contar a história, a descobrir a história, né? E isso vamos dizer que é uma conquista recente. Em 2006 saiu o BioShock, que foi o jogo que o pessoal prestou atenção nele por causa disso. É uma cidade abandonada, como se fosse uma Atlantis embaixo do mar. E o jeito como ele conta a história é isso. Tu vai olhando para os lugares e o que aconteceu aqui? Aí acha o diário de alguém, esse tipo de coisa. É uma das formas que a gente tem, né, de explorar a narrativa dentro de um ambiente que não é controlado por quem está contando a história. E que às vezes não é tão... não é uma condição para que a história avance, mas está lá para quem quiser aprofundar o seu conhecimento, a sua imersão naquele mundo. É um extra para alguém que está interessado mesmo. Às vezes a gente vê isso também. Tem um jogador que vai terminar o jogo e nem ficou sabendo qual era a história, porque pulou tudo que tinha de cena, não procurou a narrativa paralela. Se eu não me engano, o Humberto Eco diz isso, eu não lembro agora se é no Obra Aberta ou se é no Pós-Escrito ao Nome da Rosa, que o autor ele não tem total controle sobre o modo como o leitor vai ler o livro. Tipo, o leitor vai chegar num parágrafo que vai achar muito chato, com uma descrição muito longa, e vai pular esse parágrafo correndo a página com os olhos, até encontrar uma linha de diálogo, uma frase que faça ele voltar a trama e pular aquela parte chata, entre aspas. E o Humberto comenta algo nesse sentido, que que é bom o escritor tentar prever esses momentos que são necessários, ele precisa trabalhar aquele conjunto de texto, mas ele talvez não seja o mais empolgante do ponto de vista de uma narrativa popular, e prever que o leitor vai avançar na história para ler alguma coisa e depois retorna e faz meio que um zigue-zague narrativo na página. É um pouco, de certa forma, prevendo essa exploração de ambiente que o videogame tem. Inclusive, no Nome da Rosa, o Humberto Eco chegava ao ponto de... Ele visitou o mosteiro medieval onde se passa a história, ele cronometrou o tempo que dava de caminhada entre a torre A e a torre B, e projetou os diálogos para acertarem aquela marcação de tempo exata.
que é uma coisa que nós vemos muito no videogame e sempre me impressiona como tem linhas de diálogo narrativas que são feitas para rodarem durante o tempo que tu está atravessando um corredor, para dar tempo de casar com alguma coisa. Eu acabei de terminar de jogar o Jedi Fallen Order, e o final do jogo tem vários momentos assim, que tipo, os diálogos estão sendo dados enquanto tu tá avançando para um terreno, que dispara uma ação quando chega no fim daquele diálogo e no fim daquele terreno quase ao mesmo tempo. É uma forma muito mais elaborada do que simplesmente fazer uma cena onde a gente não tem controle nenhum, não está envolvido com aquilo, assim. Eu acho que é a primeira vez que eu senti isso, assim, esse diálogo que vai acontecendo, a história vai acontecendo enquanto a gente está jogando e não numa cena, numa cutscene, né? Numa cena que a gente não tem controle nenhum. Acho que foi no Batman, aquele o Arkham Asylum. Do Play 3, assim, que no começo do jogo o Batman vai entrando em Arkham e para ver o Coringa, eu acho, né? E ele vai entrando, ele vai sendo escoltado pelos policiais e enquanto ele tá sendo escoltado, eles estão conversando. Eles, nossa, tô me sentindo o Batman aqui mesmo. Tô controlando ele, né? Se ele quisesse, ele parava de caminhar ali e a história não ia continuar. E eles vão criando toda a tensão para quando for dar o problema lá no Arkham Asylum e isso enquanto é só uma caminhada, né? Tá só caminhando, andando e vai contando essa história, vamos discutir. E a tensão vai aumentando. Tu tá implicado pessoalmente porque tu tá controlando aquela tensão, sabe? A tensão tá aumentando, tu sabe que vai dar um problema, tu tem que caminhar pra frente pra história continuar, mas é uma escolha tua colocar o joystick pra frente pra ele andar e não parar tudo ali, né? Que é uma coisa que me leva a pensar, às vezes, é uma coisa que eu também já discuti com o Felipe, quem é o autor do jogo de videogame. No livro, é inquestionável que o autor é quem escreve o livro. No cinema, que é uma arte bastante colaborativa, é o diretor do filme, digamos assim. Pelo menos a teoria do autor vê assim. Porque mesmo no teatro, tu pode ter o autor da peça, tu pode ter o diretor da peça, mas, tipo, tu vai no teatro e às vezes muito mais para ver a performance do ator em si. Mas o videogame, a história, por mais que ela tenha um roteirista, um diretor e tudo mais, ela é construída pelo jogador. Ela é construída pelo receptor da trama, nesse sentido. E mesmo antes do jogador chegar, geralmente são equipes tão grandes de desenvolvedores que até chegou a ter um momento nos anos 90 em que se falava o jogo do Will Wright, o jogo do Sid Meier, o jogo do fulano, do Miyamoto, Isso foi meio que caindo, assim, porque se considerou um desrespeito com a equipe como um todo. Por exemplo, o jogo que eu tô fazendo agora tem 50 pessoas na equipe, sabe? Como é que eu vou dizer, tipo, o Felipe é o autor, ou a Milton é o autor? Não existe isso. E aí, quando a gente coloca na rua, fica mais evidente ainda que a gente só fez metade do trabalho. Quem vai fazer a outra metade é o jogador lidando com aquilo e sendo o ator do teatro, né? Criando a narrativa com seus próprios passos. Isso a gente vê mais forte. Um caminho completamente diferente do previsto, né, de vocês. Completamente diferente. Isso a gente vê mais forte ainda no YouTube, quando daí sim o jogador de um sistema aberto e infinito transforma a coisa em uma narrativa linear para ser assistida na televisão. E daí alguém que está assistindo o cara jogar no YouTube, aquele cara às vezes é bem mais autor do que a gente que fez o jogo lá no começo, né? Existe ainda mais quando o jogo te dá a possibilidade de construir a narrativa, ignorar elementos dela e às vezes até assim atalhar. Claro, tem jogos que são bem mais lineares também, e jogos que não tem narrativa, mas tipo, mesmo um jogo que não tem uma história definida, o jogador tende a imaginar alguma coisa acontecendo ali. Eu lembro daqueles primeiros jogos de Atari, River Raid, sabe? É só um aviãozinho subindo num rio, mas na minha cabeça aquele rio ficava em algum lugar, aquilo ali era alguma guerra específica, talvez do Vietnã, porque era nos anos 80. Mas enfim, tinha uma história por trás. Aquele joguinho absurdo que era o Bob vai para casa. Por que Bob tá indo para casa? Ele tá levando torta para a mãe dele, enfim. Mesmo que não te dê nenhuma linha narrativa, ele te induz a construir na tua cabeça alguma justificativa de por que o personagem precisa ir do ponto A ao ponto B. Eu lembro de uma historinha da Turma da Mônica que eu li, que eu tava lendo com o meu filho uma vez, e era justamente sobre isso. Tinha um personagem que era o Chaveco, não era nenhum dos personagens principais, e era uma história sobre o Chaveco indo passar o fim de semana na casa do pai dele, que os pais dele são separados. E aí, nossa, já altas revoluções na Turma da Mônica, né? Essas narrativas avançadas aí.
Mas, e aí era sobre o pai dele tentando se divertir com ele. E aí ele quando ele não consegue fazer a janta, dá tudo errado, ele disse, não, vamos jogar videogame então. Vamos pegar meu videogame antigo. E era um Atari. E aí ele vai tentar mostrar pra ele o Adventure no Atari, que é o personagem principal é um quadrado. É um quadradinho, assim. E aí, e aí ele diz, não, tem que andar, entrar no castelo. E o menino não entende, né? Que castelo? Eu, Que Castelo, personagem? Que cavaleiro? O matar um dragão. dragão, O dragão é um borrão na tela, né? Não é um nada. borrão. E, Esses jogos antigos era interessante que eles vendiam essa história com a capa, né? Porque na capa tem um cavaleiro matando um dragão, depois tu olha o jogo e é um monte de pontinho. Bom, o mínimo que eu sei é que isso é sobre um cavaleiro matando um dragão de alguma forma. o resto completa, né? E a minha mãe, Exato. outro dia, tava vendo meu filho jogar, e aí ela fica olhando, e aí ela diz assim, não, mas esses jogos agora são realistas demais, isso não é jogo. Ela acha que não é jogo de videogame porque é realista demais. Quer dizer, Estragou. não tem espaço para imaginação. Uhum. Mas assim, puxando esse ponto agora, o Samir mencionou a linearidade, né? Ah, tem jogos que são a história linear, que tem uma história já pré-estabelecida. Eu penso no próprio Uncharted ou no The Last of Us, por exemplo. Tem uma história já que eles querem que seja entendida de uma determinada maneira. E tem jogos que têm múltiplos finais, diálogos variados, um mundo a ser explorado e que essa linearidade não é tão forte assim. Vocês acham que uma dessas maneiras seria melhor dentro para entregar uma narrativa dentro de um jogo ou não? As duas têm o seu valor. Eu acho que melhor não. Eu acho que depende do público, do gosto, do espectador. Não sei se teria um que é do espectador, do jogador. Não sei se teria uma que é só melhor, assim. O que tem, por exemplo, para mim, como game designer, existe um valor na narrativa não linear, na narrativa que o jogador, na narrativa emergente, que o jogador cria sua própria história a partir dos sistemas e tal, que é próprio da mídia, né? Não existe como eu ter uma narrativa emergente fora desse contexto. Então, um uso desses, a gente tem jogos tipo Dwarf Fortress, o RimWorld, que eles são grandes sistemas em que o jogador tem um objetivo, por exemplo, é uma colônia de anões numa montanha que precisa sobreviver. E, cara, você vai procurar imagens disso na internet, cada jogador tem a sua história trágica de 30 dias jogando e a montanha foi tomada pela lava e todo mundo morreu, ou qualquer coisa assim, que são histórias que é só daquele jogador, porque os sistemas só se mexeram daquela forma específica para aquela pessoa, sabe? Para mim isso é riquíssimo, é uma coisa que é muito única da mídia. O que não quer dizer que a narrativa linear não tenha seu valor. Eu tô louco para jogar o Last of Us 2 agora e só sentar e jogar de começo até o fim e ver aquilo que é desenhadinho para ser uma narrativa boa, com começo bom, com final bom, não tem forma de eu errar isso, sabe? Pode morrer no meio, mas... Né? Eu ia dizer que eu acho que não existe uma Finais ruins. forma... Desculpe. Não, Eu pode falar. ia dizer que não acho que existe uma forma A ou B que funciona melhor para histórias com narrativa. Eu acho que o ponto de vista é o contrário. Existem narrativas que funcionam melhor na forma A ou na forma B. Assim, É mesmo. e às vezes eu fico pensando em termos de narrativa, até Candy Crush tem uma narrativa nesse sentido. Tem uma historinha ali de uma menina que fica avançando por um mundo infinito de doces e monstros, que é contado através das ilustrações de fundo e das telas de transição também. A galera criou narrativa até pro Tetris, começou a interpretar que, pô, o negócio demora tanto para dar a peça que eu precisava, que certamente tem um deus das peças lá em algum lugar que quer me ferrar e só dá peça ruim. Tem toda uma tese de história de Tetris, assim, que a galera acaba imaginando. Vai completando. Será que tem fanfic do Tetris? Acho que não, né? Acho que não deve ter. Fica a dica aí. Fica a dica. Fanfic Inovação. do Tetris e do crossover com Candy Crush. Mas acho interessante essa ideia de que as duas formas têm o seu valor dependendo da história que vai ser contada, né? Acho que certamente a história do The Last of Us, que é tão poderosa, assim, mas ela é poderosa por causa da maneira como ela é contada também, justamente porque a gente não tem poder de decisão
de todas as coisas que vão acontecer. Tem pormenores ali, trajetos que a gente vai seguir, um jeito de jogar que vai ser diferente para cada um, mas não... É natural que um jogo que um jogo mais aberto ele acabe sendo um pouco menos amarradinho em narrativa, né? O próprio Assassin's Creed Odyssey, o Assassin's Creed Origins, ele não tem o mesmo, quem escreveu aquela história não tem o mesmo controle tão rígido, tão craftado quanto no The Last of Us ou no Shadow of the Colossus, por exemplo, né? Sim. Porque as possibilidades são maiores, tem que ter umas historinhas paralelas rolando, elas são um pouquinho mais simples, mais fracas às vezes, né? Eu lembro quando eu joguei Fallout 2, que é isso lá em 99, 2000, ainda era isométrico, não era em 3D como os Fallouts originais. Era um jogo de mundo aberto, tu começa no ponto A, que é o vilarejo do personagem, e tu vai explorando o mapa, tem várias cidades, tem várias coisas que tu pode fazer nas cidades. Eu joguei esse jogo várias vezes, e eu nunca consegui fazer de um modo diferente a narrativa do que aquela que eu fiz na primeira vez que eu joguei, porque para mim a primeira vez que eu joguei era a narrativa correta, era a única Canônica. narrativa possível. Uhum. Inclusive, esses jogos que te dão possibilidades morais, tu pode ser bom ou mal, e o jogo se molda conforme a moralidade que tu impõe ao personagem. Eu não consigo ser mal nesses jogos. Eu não consigo o GTA te permite matar as pessoas aleatoriamente na rua. Eu não consigo ser matando geral na rua. Sabe? Tem Para, uma quando tem sinal tá vermelho, tu para no trânsito, no GTA, não tem. Não chegou Não, a aí, tanto. peraí. A imersão não é tanto. Mas já tem uma mensagem da Gabriela no chat aqui, ela dizendo que o Tetris é uma analogia para a vida. Se tu não resolve os problemas quando eles são pequenos, eles crescem cada vez mais e se tornam mais difíceis de resolver. Aham, tá aí a narrativa do Tetris. Então, o Pac-Man eu mas acho isso... também uma ótima analogia para a vida, porque o Pac-Man é sobre tu vai andando aleatoriamente e comendo sem parar, tomando pílulas mágicas para tentar sobreviver e fugindo dos fantasmas. A vida é assim, né? Isso é meia-idade. Se automedicando. Não, mas eu acho que a Gabi acertou num ponto em cheio, assim, sobre o que é o santo grau do game design, que é o seguinte: assim como quando a gente lê um livro, pega uma história que ela é escrita com palavras, existe essa capacidade do jogo de escrever uma história com sistemas, escrever uma história com coisinhas que mexem e sobem e descem. E às vezes a gente discutindo coisa lá no trabalho, às vezes eu preciso falar para o pessoal assim, caras, lembrem que a gente está falando do jogo como se ele fosse cinema, mas em essência ele é mais parecido com um ar-condicionado. Um ar-condicionado, quando está frio, ele sabe que ele precisa esquentar um pouco, ele tem termostato para perceber que já ficou quente, aí ele desliga, daí depois ele começa a esfriar. Um jogo é assim, ó, ele é uma máquina toda reativa, mas ela é uma máquina de emoções, é uma coisa que quer te entregar o mesmo efeito de uma narrativa literária ou de cinema, né? E o santo grau para a gente é esse: como é que eu conto uma história com sistemas? O Tetris, que ela usou como exemplo, excelente, porque não existe uma palavra lá, mas existe uma interpretação possível ou até um aprendizado possível de eu preciso resolver os meus problemas enquanto eles são pequenos, né? Tem um jogo mais recente, o The Witness, que hoje é o meu jogo preferido da vida, assim, que ele também não usa palavras e ele me conta uma história sensacional sobre aprendizado, crescimento, sobre o poder de eu descobrir a coisa certa para conseguir resolver um problema certo. E é uma história que eu não sei contar ela com palavras, porque ela não é contada com palavras, ela é contada com sistemas. Para mim isso é um alfabeto, uma coisa riquíssima de se explorar, né? Qual que é o jogo? Fala de novo pra gente. É The Witness. Eu vou... The Witness. Do É. Jonathan Blow. Blow? É isso? Isso, do Jonathan Blow, O mesmo cara exatamente. Ele tinha feito o Braid antes, Uhum. que também era um jogo sensacional, meio de como se fosse um Mario um pouco mais cerebral, assim. E o The Witness, ele fez um negócio que é uma ilha gigante, onde a tua única ação é resolver uns quebra-cabeças, mas a forma como ele compassa isso e a coisa que ele quer te contar através desses quebra-cabeças, chega no fim do jogo e eu chorei, desabei em lágrima, para um jogo que não me falou uma palavra, sabe? Um jogo que ele conseguiu me contar e me emocionar do jeito que ele precisava, somente através de sistema e de quebra-cabeça. Isso para mim é de um poder imenso, assim, e também não é nem um pouco fácil de fazer, né? Eu acho que a experiência realmente, ela,
nos jogos, uma história dentro dos jogos, acho que ela funciona melhor quando ela usa esse potencial dos sistemas, das regras, dos procedimentos para contar a história. Não uma história como uma recompensa por ter... Eu venci o chefe de fase e daí tem uma cena que eu vou assistir como uma Exato. recompensa. Como uma alternância, né? Joga um Isso. pouco, vê história. Assiste Joga um outro pouco. pouco, vê história, né? Mas se tá tudo misturado, acho que é bem mais poderoso, assim, acho que é bem mais... faz mais sentido. No mínimo é mais próprio da mídia, assim, é um pouco mais... aí é um pouco de preciosismo meu como game designer, mas é uma coisa que só essa plataforma oferece, então para mim é um santo grau, assim, de, pô, o dia que eu conseguir fazer alguém chorar com o sistema, eu tô feito, sabe? Resolvi minha carreira. Muito bom. Agora a gente está se aproximando das 10 horas, nosso tempo limite, mas eu acho que o Felipe já meio que respondeu a pergunta. Eu ia perguntar qual é o jogo que mais emocionou vocês, ou o jogo que vocês gostariam de recomendar, ou o jogo que causou uma impressão, um dos jogos que causou uma impressão muito forte em vocês. O que vocês diriam? Qual que seria esse jogo para vocês? Não precisa ser o maior jogo de todos os tempos para vocês, mas um dos jogos que teve uma impressão muito forte. Olha, foram vários jogos, assim, não saberia selecionar um em específico. Uncharted, principalmente o segundo, foi um jogo que me deixou muito, muito empolgado na época, porque todos os filmes, os jogos da série Uncharted, eles conseguem manipular muito bem, de uma forma bem populista, eu até diria, as minhas emoções enquanto jogador numa narrativa de aventura que é basicamente uma trama de Indiana Jones, cidade perdida de exploração, mas o jogo desenvolve tão bem as ligações emocionais entre os personagens que eu começava a sentir uma afeição muito grande pelo personagem que estava me acompanhando em cada parte. Os diálogos, principalmente isso, a criação de diálogos era muito forte, assim, muito, e a atuação, e a dublagem e tudo mais. Os jogos de Assassin's Creed, sim, também são jogos que me marcaram muito nesse sentido. Um jogo que não tem necessariamente uma narrativa, mas foi muito forte para mim, foi a série Civilization. Uhum. Mas agora, pequenos momentos emocionais, quase todos os bons jogos têm, assim, principalmente jogos que envolvem morte de algum personagem ou alguma perda irreparável. Os jogos são muito bons nisso porque eles te consomem bastante tempo de jogo. Tipo, tu tá ali há 20, 30 horas acompanhando aquele cavalo e daí o cavalo morre, sabe? E daí tu revive todo aquele trauma Eu sei. infantil de assistir. Eu vivi esse trauma. Todo aquele trauma infantil de assistir História Sem Fim com o cavalo morrendo, sabe? Nossa, eu nunca tinha feito essa ligação dos dois traumas da minha vida. Agora eu vou ficar acordado de noite pensando. Quem teve uma infância nos anos 80 deve ter tido trauma com o cavalo do História Sem Fim morrendo no posto de... Sim. Passavam esse filme no meu colégio várias vezes. Eu já assisti esse filme várias vezes e revivi esse trauma várias vezes também. Depois nesse jogo em particular aí que o Samir mencionou também de novo, mas eu nunca tinha feito conexão entre as duas coisas. Depois a gente recomenda uns jogos e põe esse no meio da lista só para não fazer o spoiler direto pra galera, mas acho que tem vários jogos bons. Uma coisa que é muito interessante em termos de emoções, as narrativas de aventura e baseadas em conflitos e tudo mais, elas são muito boas em te fazer ter raiva por algum personagem ou outro, pelos vilões, que são caricatos e tudo mais, mas é raro e acontece com frequência quando tu começa a desenvolver amor pelo personagem. Recentemente, no God of War 3, toda a evolução emocional que tu tem pelo personagem que é o teu filho, que é um menino de 10, 11 anos, que está entrando na pré-adolescência. Tipo, ele começa meio chatinho, mas daqui a pouco tu começa... Eu digo que é o melhor jogo, o simulador de pai frustrado, porque o tempo todo tu sente um péssimo pai pro menino. Ele começa meio chatinho, mas aos poucos tu começa a ver que ele tá meio que repetindo o teu próprio comportamento, tu se sente culpado por não ser um pai melhor que aquele menino. Então eu acho muito, muito bom como o jogo trabalha essa evolução sentimental da relação pai e filho. Não, e pensando na própria série de jogos do God of War, né? No começo, o God of War era um super-herói destruindo tudo, todo mundo, matando os monstros violentamente. Eu não gostava muito, inclusive o terceiro foi um jogo que me perturbou, assim, porque no terceiro, o protagonista é basicamente um psicopata e um sociopata, e ele te coloca, em alguns momentos,
em primeira pessoa, matando alguns outros personagens de uma forma muito violenta, e eu fiquei bem perturbado daquele jogo. E realmente, o God of War novo, ele meio que reconfigurou e ele quase meio que assume que aqueles jogos antigos passavam do ponto, assim, em termos de violência. O personagem carrega uma culpa por aquilo que era. E, enfim, quem acompanhou a série de jogos tem esse desgaste emocional compartilhado com o personagem. Então eu achei muito interessante a forma como essa conexão foi feita. Legal. Felipe, quer recomendar mais alguma coisa fora o The Witness? Boa. The Witness, de novo. Eu fui fazer uma lista e eu só escrevi o The Witness de novo. Acho que o Braid também, que é do mesmo criador, né, do Jonathan Blow, ele tem uma história bem interessante e um momento muito forte no final dele, assim, que tu entende o que aquela história estava te contando e quem tu é nessa narrativa e coisa, de um jeito super aliado com o gameplay também, muito legal. Red Dead Redemption me fez viver no Velho Oeste de um jeito que eu esqueci que eu vivia dentro da minha casa por um tempo, assim. Eu entrava no salão, assim, abrindo as portas e caminhando devagar, como se eu fosse um cowboy mesmo, e ele me trouxe uma história muito, muito legal. O 2 também, muito legal. Shadow of the Colossus é um jogo em que tu precisa derrotar alguns gigantes, um negócio do tipo, para salvar uma pessoa amada, e também te leva em uma jornada emocional, assim, que no final tu entende o que tu fez e o que tá acontecendo e coisa super massa. Portal 2 são jogos que eu gosto muito, são jogos meio que quebra-cabeça, assim, não são jogos violentos, não são jogos de conflito, e também trazem alguns momentos da cabeça explodir, assim, tu entender o que tá acontecendo. Journey, sim, Gabi. Journey. Journey eu passei um bom tempo depois que eu terminei de jogar. O Journey de um jeito que eu terminei ele sem triste por não ter mais contato com a pessoa que eu tava jogando junto. Sim. Eu tive essa mesma sensação também. Eu só joguei uma vez, e é um jogo que não te dá nada assim para interpretar aquela história, mas tu entende que tu é algum tipo de peregrino indo em direção ao topo da montanha, e vai ficando cada vez mais difícil, mais pesado, e tu começa a desenvolver um laço afetivo com a pessoa que está te acompanhando, que tu não tem nem como se comunicar com aquela pessoa. A gente se comunica só por pulsos, né? Um som e uma luz, e isso deu. Eu me lembro de um momento específico e marcante quando eu joguei Journey, que eu caí de uma ponte e voltei para o começo do cenário. E a pessoa que estava andando comigo pulou junto e veio comigo para voltar a atravessar todo aquele cenário de novo. E tu cria um vínculo emocional com uma pessoa que tu sabe que é um outro jogador em algum lugar do mundo, mas que não tem nome nem nada, é só revelado no final. E então se comunica com ele, tu tem apenas aquela companhia ali. E o fato de ser um cenário tão desolado que tu está atravessando, e tão inóspito, tão áspero, e ter só vento e areia, ter outra pessoa junto te dá uma conexão muito forte emocional, de ter alguém que não está sozinho naquela vastidão. Journey é um jogo assim muito muito forte emocionalmente para algo que te entrega tão pouco interpretação narrativa. Verdade. E curto, né? Bem curtinho. Bem curto, o jogo em 1 hora, eu acho. 1h30. Um pouquinho mais, eu acho. Não sei, depende de por onde o caminho que a gente faz, né? Mas, gente, nosso tempo acabou. Eu podia ficar falando aqui durante algumas horas sobre jogos. E impressionante, a gente está fazendo isso de uma disciplina da graduação em escrita criativa na academia. Eu acho isso muito legal, assim, que é uma coisa que alguns anos atrás a gente não poderia fazer. Então, mais uma vez, Samir, muito obrigado. Felipe, muito obrigado. Obrigado pelo convite. A aula vai ficar gravada depois para os alunos assistirem também. E espero que a gente tenha outras oportunidades aí de continuar falando sobre jogos e literatura, ou só jogos, ou só literatura também. É um prazer. Então, Legal, muito ótimo. obrigado, né, a todos os alunos e alunas que participaram e também que acompanharam. E, de repente, né, daqui a um tempo a gente repete a dose. Certo? Isso aí, qualquer coisa estamos em algum lugar pela internet. Então tá bom. Sucesso para todo mundo e boa noite. Até a próxima vez. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite, brigadão. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Tchau.